Ao vivo. Boa noite, professor Wesley aí na área aí, estamos começando. Galera vai chegando. Tô parecendo aquele pessoal lá da Globo, né? Bem, amigos! Opa, a professora Letícia já tá na área, eu já vou chamar a minha colega. Ó, galera aí, vamos lá, já vou chamar minha colega aqui. Olha aí, ó. Boa noite, meu chapa quente. Aí sim, hein? Ai, meu Deus, cadê o negócio dela aqui? Opa, chamando aqui. Chamando Letícia, Terra chamando Letícia. Olha aí, ó. Olha quem chegou na área. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, professora. Só o ouro? Só o ouro. Não é assim, né, Alessandro? Como é que é? Tem que falar que a gente fala lá. Bom, Falei, professor. E aí, Alessandro, bom ou não? Bom demais da conta, uai. Dá aquela variação linguística, né, professora? Esses dias eu mandei uma mensagem pro Alessandro, né? Deixa eu conectar aqui. Aí, eu falei assim, e aí, Alessandro, bom ou não? Que é como a gente se cumprimenta lá no sul, né? A gente cumprimenta assim, não tem nada de oi, tudo bem, não. E aí, bom ou não? Não, você falou bem assim, ó, bom ou não, entendeu? Bom ou não, tem que ter toda uma entonação, bom ou não. É isso daí, galera. Para quem não conhece, essa daí é a professora Letícia Basso, professora de língua portuguesa, viu? Parece novinha assim, mas ela já tem uma trajetória aí no ensino dessa nossa queridíssima, ilustríssima língua portuguesa. Gente, sou fascinado, vamos dizer assim, sou suspeito de falar um pouquinho dessa matéria, porque eu gosto muito também, como a Letícia fala, sou da cadeira de língua portuguesa. Mas hoje, de modo especial, professora, já falando, como eu falo sempre, né? Muito obrigado, já agradeço de antemão a sua disponibilidade para esse horário, porque assim, é um horário que a senhora poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a senhora escolheu, né? Por livre e espontânea vontade, estar aqui conosco nesse momento, doando seu tempo, doando sua generosidade, né? Que assim, você poderia estar aí com a sua família, poderia estar dando atenção, né? Fazendo outras coisas, e a senhora escolheu estar aqui. Então, muito obrigado, professor, e a partir de agora, com vocês, professora Letícia Basso. Imagina, eu que agradeço o convite. Isso aí, ó, na mão já o material. Para quem está acompanhando a gente, hoje tem material, né, gente? Não se esqueçam, funções morfossintáticas de Q e C. Nós damos continuidade ao conteúdo da semana passada, porque, como eu disse para o Alessandro, né? Eu sou muito detalhista mesmo, então a gente sempre pega no ponto e eu vou comentando com vocês cada ponto, como que as bancas gostam de cobrar, o erro da questão, o que está certo ou não. Então, na semana passada, nós não conseguimos vencer as 10 questões que eu tinha disponibilizado para vocês. Eita. Por isso, o quê? Eu tô com a lista de hoje, então eu imprimi a lista errada, tá ali. Deixa eu só pegar ali a minha lista então, da semana passada, professora. Vai lá, que eu vou falando. Para quem tá chegando, pode ir falando aí, professora. Vai lá. Então, a gente vai continuar com as funções de morfossintaxe, tá? A mesma lista da semana passada para quem está acompanhando. Para quem tá chegando agora, a gente tem material, tá? É uma live em cima de questões de língua portuguesa. A maioria delas é em cima da banca CESP, tá? A gente dando foco aí na banca CESP, né? E também, para hoje, né? Eu acho que dá tempo da gente terminar essa lista. E eu já deixei preparado uma outra sobre concordância, né? Que é um conteúdo que também é bastante recorrente, principalmente da banca CESP. É uma banca que costuma cobrar bastante concordância verbal, até mesmo porque é um conteúdo bastante recorrente devido à quantidade, né, de outras matérias que as bancas podem misturar devido ao conteúdo de concordância verbal. Então, é o que eu sempre falo para os alunos, né, Alessandro? E aí o Alessandro confirma aí se é isso mesmo. Português, às vezes, acaba sendo tão difícil
porque é um conteúdo que exige do aluno pré-requisitos, né? Então, eu estou lá dentro de análise sintática, mas eu estou trabalhando morfologia. Eu estou dentro de sujeito, mas eu estou trabalhando o verbo. Eu estou dentro ainda de sujeito, eu estou trabalhando funções de partícula C. Eu estou dentro ali de sujeito e eu estou trabalhando a ordem indireta da oração. Então, é uma coisa, na língua portuguesa, é uma coisa que vai e mexe ali com toda a parte da língua, né? Eu posso passear por várias e várias partes, tá bom? Tem um pessoal perguntando aqui onde é que encontra o material. Pessoal, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto da Maratona 30 Dias. As nossas lives são 30 dias consecutivos de lives, tá, pessoal? Hoje é o nosso 11º dia. Olha, o projeto já está andando, 11º dia. Já. E onde é que estão os nossos materiais? Eles estão no canal do Telegram. Onde é que fica esse canal do Telegram? Como que eu chego lá? Lá no link que fica na minha bio, no canal aqui do Pedagogia Absoluta, tem um link. Você vai clicar lá e nesse link você vai ter lá umas opções. Está lá escrito Telegram. Você vai clicar lá, vai ser direcionado para o canal do Telegram e lá você vai encontrar o seu material, tá bom? Pessoal, eu peço para vocês já irem colocando aqui, ó, dar os coraçõezinhos aqui para a gente, porque aí o Instagram ele anuncia para mais gente ainda, viu? Marque seus amigos e chama a galera. Deixa eu só colocar aqui fixado aqui no comentário, falando onde está o material. A senhora vai falando aí, professora. Tá. Eu acho que na semana passada a gente parou na questão de número 6, não foi não, Alessandro? Se eu não estou enganado, nós chegamos até de número 6. Isso. Foi, não foi? Que era pronome relativo, inclusive a resposta letra A. Isso, perfeito. Então, ótimo. Então, a gente segue para a questão de número 7. A gente vai fazer no mesmo esquema? Sim, sim. Deixa eu só escrever aqui no comentário aqui, porque tá no tripé, é difícil escrever. Tá. Material. A Sueli mandando mensagem, falando saudades das nossas aulas presenciais. Professora, você é top. Sueli, muito obrigada. Olha, se Deus quiser, em breve a gente retorna às aulas presenciais, mas enquanto isso a gente vai matando a saudade por aqui, do jeito que dá. Né? A gente vai se encontrando aqui pelas lives. A Tati falando que quer fazer um curso comigo. Tati, vamos fazer. Vamos solucionar esse problema aí. Rapidinho. Quem sabe mais lá pra frente tem, né, professora? Quem sabe mais lá pra frente tem o curso, hein? Continue acompanhando. Grandes coisas estão por vir, pessoal. Eu não quero falar nada não, mas tem novidade por vir. Se eu fosse vocês, ficaria bem ligados aí, viu? Então vamos lá, professora. Pedindo aqui o gabarito de 1 a 6 e a Renata perguntando qual atividade que eu estou. Renata, eu estou na atividade que fala de funções morfossintáticas de Q e C. Terminando essa, a gente vai para a concordância verbal, tá? Que é a lista que acho que o Alessandro deve ter mandado ontem ou hoje para vocês, né? Mandei hoje cedo. Mandou hoje. E aí, deixa eu só... A Lília porque o pessoal pegou a lista de hoje. Isso, perguntando do gabarito. Não tem problema para quem pegou a lista de hoje. Pode ficar com essa listinha aí. Deixa ela de lado, tá? Que a gente vai entrar nela. Nós vamos corrigir. Se não for hoje, é a semana que vem. Porque toda semana Mas dá tempo. Dá tempo pra gente... tranquilo. Se a gente pegar aqui e otimizar o tempo, dá tempo, viu, pessoal? Dá sim. Então vamos lá. Você quer fazer do mesmo esquema, Alessandro, da semana passada? Vamos sim. Então vai. Vamos lá, pessoal. Questão de número 6, para quem está com o material aí, primeira apostila que nós utilizamos. Isso. Lá no canal do Telegram já está bem descrito, tá? Eu fiz a descrição certinho. Questão de número 7. Pode falar. Só depois, né, a pedido da Lília, eu vou comentar o gabarito ali, tá? Bem rapidinho a gente comenta. Eu acho que eu tenho ele por aqui em algum lugar. Você deve ter, não tem não, que eu te mandei? Tá, é porque tá no celular e eu tô... Tá, depois a gente dá um jeito aqui e a gente passa o gabarito para ela. Vamos lá. Tá. Questão de número 7, vamos lá. né? Tá na número 7. Mas não tem problema não, daqui a pouco a gente chega nessa lista de hoje. Isso. Na linha 1, vou ler a frase, Os juízes que se depararam com o tema dos conflitos familiares e da violência doméstica assistem a situações de violência extrema. Linha número 7. Número 7. Na linha 1, o que é um elemento
expletivo... Nossa, gente, eu li tudo errado aqui agora. Na linha 1, o que é um elemento expletivo, empregado apenas para dar realce a os juízes. Eita ferro! Primeiro, professora, fala para eles o que é um termo, um elemento expletivo, que às vezes fica na Pois dúvida é, assim, né? tem um nome meio diferente, né? Chama Aham. expletivo, mas elementos que são expletivos na oração, eles aparecem ali apenas para dar ênfase a alguma coisa. Isso quer dizer que se eu retiro da oração, ele continua tendo efeito normal. Não prejudica nem a parte gramatical, né? Então, em relação à gramática, a sua oração continua perfeita, continua completa, e também não prejudica em relação ao sentido, que ela continua tranquila, né? Nesse caso, na linha 7, o que ele não é um elemento expletivo, porque nós não podemos retirá-lo da oração. Por que nós não podemos retirá-lo da oração? Porque nós temos ali na oração o que nós chamamos de pronome relativo. O pronome relativo ele desempenha papel fundamental na oração, né? Qual que é esse papel? O papel de retomar um termo que foi anteriormente citado. Então, quando aparece um elemento, o que ele pra gente, um pronome relativo, né? Eu quero que é importante vocês se lembrarem sempre que o que, ele é um pronome que nós chamamos de um pronome anafórico. O que é um pronome anafórico? Ele retoma um termo que já foi citado na oração. Os pronomes relativos, né, eles costumam ser ali elementos que trabalham com a coesão. Ou seja, por que trabalha para coesão? Porque quando nós empregamos o pronome relativo, esse pronome relativo está substituindo uma palavra. Isso quer dizer que está evitando a repetição na oração. Então, ele é um elemento coesivo. Né? Além disso, né, quando ele não só trabalha como elemento coesivo, mas ele também pode vir trabalhando de duas formas com a gente, porque aí nós temos as orações adjetivas, que são explicativas, e as restritivas. Lembrando que a única coisa que diferencia, claro, não é bem a única coisa, né? Que parte ali para a parte semântica também, porque nós temos uma mudança de sentido. Mas, normalmente, a única coisa, né, em relação à estrutura que muda é a pontuação, porque com vírgula se torna explicativa e sem vírgula se torna restritiva, beleza? Então, a questão de número 7 é uma questão que está errada, né? Porque, na verdade, não é um elemento expletivo, não pode ser retirado da oração. Exatamente porque desempenha uma função aí fantástica na oração, uma função primordial, super importante, tá bom? Então, a questão de número 7 está errada. Errado. Então vamos evoluindo, viu, pessoal? Pronome relativo. O que o escritor tão bem percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que o ser humano se sente plenamente confortável com a maneira como as pessoas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação. Agora vamos para o item. No trecho rende-se, rendendo-se, o pronome se indica que o sujeito dessa forma verbal é indeterminado? E Pois agora? Lembra, né? Aí só a Bárbara pedindo novamente Sim, sim. o gabarito. Fiquem tranquilos que depois nós passaremos aí o gabarito das questões que nós já corrigimos, tá? Mas aí voltando, né, ao assunto aqui de índice, que é o que a questão de número 8 traz. Para ser, aí o pessoal já está respondendo, vocês estão afiados, hein? Caramba, fala aqui para mim qual que é a função, então, enquanto eu vou comentando. Então, olha só. Quando a gente tem a função de índice, né, a gente analisa, a primeira coisa que a gente dá uma olhadinha ali é em relação à transitividade do verbo, né? Porque para ter a função ali do ser, né, como índice de indeterminação do sujeito, tem que aparecer uma transitividade verbal ali de forma específica. Então, a gente trabalha ali ou com um verbo transitivo indireto, né? Ou com um verbo de ligação, ou ainda nós encontramos ali um verbo intransitivo. Então, com 3 verbos, as 2 transitividades, né? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e os verbos que são de ligação. Nesse caso, olha só, apesar, né? Só deixa eu analisar a oração aqui toda vez que o ser humano se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se
na acomodação. Apesar da gente ter ali o elemento, né? Olha só, a gente não tem a função, o C ali, com a função de índice de indeterminação do sujeito, né? A função que aparece ali pra gente seria de partícula expletiva, né? Olha, rendendo, agora eu que não tô conseguindo falar, rendendo a sedação do repouso e imobilizando-se na acomodação. Então, tá vendo que a gente consegue retirar o elemento a partícula da oração, né? Sem problema algum. Logo, a gente não tem aí o C com a função de índice de indeterminação. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Retomando, se você tirou a partícula ali e ela não fez falta para o entendimento, automaticamente ela não vai ser um índice de indeterminação, porque se você vai indeterminar alguma coisa, automaticamente você não precisa do elemento posterior, né? Com certeza. E então, aí... vamos lá. Então, pode falar. Não, só a gente segue, né? Tô olhando aqui já para a próxima questão, que já é questão uma questão errada, questão número 8. Isso, questão errada. E aí a gente parte para a questão de número 9, que também vem trabalhando as funções do C, né? Você lê pra gente, Alessandro? Então, vamos lá. Se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê. Eita ferro! Sobre as duas ocorrências do C, assinale a afirmação correta. São da mesma classe gramatical, ou seja, possuem a mesma classificação morfológica. Letra B. Só corrigem aí, pessoal. Isso aconteceu a mesma coisa, né? A letra A, gente, é a ação da mesma classe gramatical, né? Ou seja, possuem a mesma classificação morfológica, né? E aí, então, só lembrando, né, que na questão de número 9, então, vai de A até E, né? Certo? Isso, de A a E. Agora, olha lá, ó. Letra A. São da mesma classe gramatical, ou seja, possuem a mesma classificação morfológica. Letra B. Ambas introduzem ideias de concessão e adversidade ao mesmo tempo. Ambas são reflexivas. Letra D. A primeira é uma conjunção e introduz circunstância de condição. A segunda é um pronome. E letra E. A primeira é um pronome, a segunda uma preposição. E aí, pessoal? Qual alternativa está correta? Múltipla escolha. Pois é. Se um grande amor... Vai lá, pode ler. Ó, se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê. E agora? Pois é. Então, olha lá, primeiro vamos dar uma olhada, né? Tá vendo que na questão de número 9, ele pede principalmente a relação da morfologia, né? Aqui ele quase não vem cobrando a parte sintática, né? Então, quando a gente olha ali, olha só, vocês podem perceber que ele vem falando de conjunção, ele vem falando de pronome, né? Todos esses elementos que ele está falando, ele se refere à parte morfológica. E aí, só para a gente relembrar, na morfologia, o pronome ele passa por 3 classificações antes da gente buscá-lo lá na análise sintática, né? Então, na morfologia, um pronome ele pode ser substantivo, ele pode ser pronome, né? O C pode ser pronome e o C também pode ser conjunção. Quando ele é conjunção, normalmente aparece de 2 formas, né? Ou como uma conjunção condicional ou como uma conjunção integrante, né? Que aí ele é muito parecido com o que quando conjunção integrante. Então, ali na questão de número 9, quando a gente fala assim, se um grande amor termina, tá vendo que, olha, se ele terminar. Então, a gente vem trazendo ali para a questão da oração, né? Como se fosse uma possibilidade de algo acontecer. É uma condição. Já na segunda oração, olha só, um grande amor termina, a gente se preocupa. Tá vendo que se eu trocar a pessoa, a gente se preocupa, nós nos preocupamos. Por que isso acontece? Tá vendo que o C, quando eu mudei a oração, mudei a pessoa, o C também mudou. Isso acontece, gente, porque na segunda oração, o C ele é um pronome, tá? Então, quando a gente tem ali principalmente os verbos que a gente chama de o C como parte integrante do verbo, né? O que é a parte integrante do verbo? Verbos que são pronominais. Então, verbos que são pronominais necessitam de ser conjugados com o pronome,
tá? Então, por exemplo, o verbo pentear. Como é que você conjuga o verbo? Eu na primeira pessoa, ó, eu me penteio, né? Ali, nesse caso, estou empregando esse verbo como sendo um pronominal, porque ele vem como reflexivo. Agora, se eu falar assim, ó, eu me cortei, tá vendo que também vem como reflexivo, né, na oração. Então, quando eu falo assim, ó, a gente se preocupa em saber, esse se aí, ele entra como um pronome, né? Então, como pronominal. Então, a gente tira a letra A, porque não pertencem à mesma classe gramatical. Um é conjunção e o outro é pronome, né? Na B, ambas introduzem a ideia de concessão e adversidade. Não, né? Primeiro que o se ele não aparece como uma conjunção adversativa, né? Como conjunção adversativa a gente tem o mas, porém, no entanto, contudo, todavia. Não aparece o se aí como uma conjunção adversativa. Ambas são reflexivas? Na verdade, não. O primeiro não é reflexivo, né? O primeiro ali, ele é uma conjunção. E aí, a D, né, que a gente está só mudando aí a estrutura, porque eu esqueci de colocar o A ali na primeira. Então, na D, fala que a primeira é uma conjunção e introduz circunstância de condição, né? Verdade, traz para a oração uma condição. E a segunda é um pronome, tranquilo também, que é o nosso gabarito, né? E a última, a primeira é um pronome. Não, na verdade, não, né? É uma conjunção. E a segunda é uma preposição. Não, não é uma preposição, né? E aí as bancas encafifaram com a preposição, né, Alessandro? Daquele dia a Aham. gente vendo. Tá Olha bom, só, gente? professora, Oi. para quem está perguntando aí, a menina falou bem assim, na minha no material não tem letra E. É porque é o seguinte, É. a primeira linha aí que está Uhum. escrito são da mesma classe gramatical, ela equivale à letra A. Logo você tem que reformular. Então é A, aí aonde você Isso. vê letra A é B e aí por diante. Então, automaticamente a resposta é letra D de dado. No material aí é onde tem a letra C, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? E vamos para a próxima questão. Uhum. Questão de número 10. Que é a Ó. última, né? É a última questão, aí nós já partimos para a concordância verbal. Então, olha lá. A questão de Uhum. número 10, ela vem perguntando se a partícula C, em a grandeza que se mede em minutos, horas, dias, meses ou ano, classifica-se como. E aí a gente tem ali parte integrante do verbo, pronome reflexivo, pronome passivador, partícula expletiva e a índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Quando a gente. Gente, vocês estão afiados, estou gostando de ver muito bem. Então, olha só, quando a gente consegue ler a oração, né, de trás para frente, então eu digo assim: a, a grandeza que se mede em minutos, então, os minutos que são medidos, né? Então, tá vendo quando eu consigo fazer essa leitura de trás para frente, a gente tem ali um pronome apassivador. Isso quer dizer que aquele ser que está ali, ele indica pra gente que a gente tem o quê? Uma voz passiva sintética. Então, só para a gente relembrar, na semana passada eu expliquei bem bonitinho, né, Alessandro? Então, a gente tinha, Uhum. até no início da aula, eu fiz uma introdução ao conteúdo, então nós começamos ali explicando, né, sobre os elementos, falei para os meninos, né, para os alunos, quais que eram as possíveis funções e como que eles aconteciam e quais eram as que mais caíam. Então, eu falei para vocês que duas que caem bastante, que é a função de índice de indeterminação do sujeito e pronome passivador. E aí, quando a gente tem um pronome passivador, a gente tem uma voz passiva sintética, que nós conseguimos ler de trás para frente, porque ao ler de trás para frente, você transforma aquela voz em voz passiva analítica. Você muda a voz dela, né? Quando você consegue fazer isso. Aí até dei um exemplo aqui de vendem-se casas, casas são vendidas, né? Então, quando você consegue fazer essa leitura de trás para frente, é porque ali você tem uma voz passiva sintética, tá bom? Então, o gabarito da questão 10 é pronome passivador. E eu tô vendo que a Renata tá perguntando o C é o que na questão de número 8. Então, vamos voltar aqui na 8, que falando rendendo-se, né, a sedução do repouso, imobilizando-se na acomodação. Então, olha lá. Se a gente fosse pensar assim, olha, eu me rendo, tu te rendes, ele se rende. Tá vendo que toda vez que eu conjuguei o verbo, o que apareceu? Apareceu o pronome, né? Então, quando a gente tem
o pronome aparecendo junto com o verbo, né, na conjugação, a gente chama isso de parte integrante do verbo, tá? Então, na questão de número... Eu tô ceguinha aqui, gente, eu não tô enxergando 8. direito. Então, na questão de 8. número 8, a função do ser ali é parte integrante do verbo, porque ele é um elemento participante ali do verbo em relação à conjugação, tá? Certinho. Ficou Pessoal, claro? então, ficou. Parte Então, beleza. integrante do verbo. Isso. É parte integrante do verbo porque quando você vai conjugar o verbo, ele precisa dessa partícula aí para que, vamos dizer assim, o entendimento fique melhor, né? Isso aí. Sendo mais Pronto, direto. Vamos agora lá. tá melhor, agora eu tô enxergando. Ah, viu aí? Ela não queria se render ao uso do óculos, pessoal. Queria Eu ficar sei, eu tenho. bonitinha, sem óculos, mas não dá, que eu não tô enxergando direito e está me incomodando demais. Que aí eu perco sabe, né? Tu não tá enxergando, você fica... Então vamos lá. Assim, ó. Quando a gente Aí vai agora, Desculpa, pode concordância. falar, Alessandro. Isso. Aí, Agora gente... nós vamos pegar a matéria de hoje, o que a gente Isso. mandou lá hoje. Aí agora a concordância, né? Então é o seguinte, é uma listinha de concordância. Eu peguei só concordância verbal, tá? Nós temos 2 tipos de concordância, a nominal e a verbal. Qual que cai mais em prova? Sem sombra de dúvidas, a verbal. Verbal. Por quê? Porque tem mais regras particulares, nós temos alguns elementos aí pra gente analisar, né? Tem algumas particularidades. Tomem cuidado com o seguinte, tá? Quando a gente trabalha concordância verbal tudo tem a ver com o sujeito, com a análise do sujeito. Então, em regra geral, o verbo, ele concorda em número, em pessoa, com o sujeito a que ele se refere, né? Então, se eu tenho um sujeito lá que está no singular e é um sujeito simples, o seu verbo, ele também vai ter que estar no singular. Se eu tenho um sujeito composto, o seu verbo, ele também tem que estar flexionado em terceira pessoa do plural. Tem que ter concordância, tem que ter harmonia. Como que a gramática define a concordância verbal? Ela define como sendo uma harmonia entre os termos, né? Então, tem que ter essa harmonia entre os elementos. E essa harmonia se dá através da concordância verbal. A concordância nominal é a mesma coisa. É uma harmonia na oração. Porém, trabalhando em relação aos nomes, né? Então, ali a concordância nominal é a relação do substantivo com os termos que estão ali do lado dele. Então, com o adjetivo, com o artigo, com o pronome, né? Que acompanha o substantivo. Quando a gente passa para a concordância verbal, a gente tem a relação de verbo, tá? Então, a gente analisa ali verbo e sujeito. Essa é a regra geral. Quais são os problemas, né? Quais são algumas coisas que vocês precisam saber que as bancas pegam? Primeira coisa, tem que conhecer sujeito. Então, você tem que entender um pouquinho e saber identificar sujeito simples, sujeito composto, né? Então, bem rapidamente, eu vou falar aqui para vocês. Então, sujeito simples. Um núcleo só, né? Independentemente se aquele núcleo tá ou não no plural, tá? Beleza? Claro, isso vai afetar na concordância, né? Oi, pode falar. Só para ficar assim um pouquinho mais, ela já falou, mas só para ficar um pouquinho mais fixada aí na cabecinha de vocês. Lembrem-se de uma coisa, quando a gente está em oração, análise sintática, lembrem-se o seguinte, no princípio era o verbo, né, professora? Exato. Então, treinem seus olhos, né? A Bíblia já diz. Treinem seus olhos, treinem vossos olhos para identificar de imediato o verbo. Depois que identificou o verbo, cara, qual é o próximo passo? Quem é o sujeito? A quem esse verbo está se referindo? Aí eu tenho que fazer esse trabalho aí. Aí a quem essa pessoa, a quem esse verbo está se referindo, automaticamente vai ser quem? O meu sujeito. E quem é o meu sujeito? Eu tenho alguns tipos de sujeito. A Letícia está falando aí. Agora eu preciso identificar os tipos de sujeito, beleza? Por que eu tenho que identificar os tipos de sujeito? Porque vai entrar na questão das particularidades daqui a pouquinho. Mas isso aqui foi para o plural e esse aqui não. Por quê? Vamos lá. Exatamente.
E aí a gente tem o sujeito composto, que é 2 ou mais núcleos, né? E o sujeito oculto, que é quando a gente tem, apesar da gente ter o sujeito, ele não vem expresso na oração, mas é identificável pela desinência do verbo, né? E aí a gente tem o sujeito indeterminado, que ele vai pegar também, as bancas gostam bastante de cobrar relação de concordância. Inclusive, foi até bom a gente pegar concordância, né, Alessandro? Que eu acho que acaba casando com o conteúdo que a gente estava vendo antes, que foi funções do C. Por quê, gente? Porque sujeito indeterminado. Quais são as duas regras que existem? Ou o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior, ou o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido de quem? De quem? Da partícula C, né? Que foi o que a gente acabou de ver. E então, a gente tem aí essas relações, né? E sujeito inexistente, que vocês precisam saber, e qual que é o problema disso. Não é um problema, né? Mas o que você tem que ter bem gravado na sua cabeça em relação a sujeito inexistente? Que despenca em prova. As bancas amam cobrar, e para quem faz questões de concurso, já deve ter percebido. O verbo haver. O verbo haver, gente, mas despenca com força em prova, tá? Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Então, assim, não sempre, né? Mas quando aparece com o sentido de existir, acontecer e ocorrer, esse verbo ele é impessoal. Isso quer dizer que ele não flexiona e fica na terceira pessoa do plural. Então, olha só, tá vendo que tem tudo a ver sujeito, né? Com concordância verbal. Né? São termos, tá vendo? Ó? E concordância verbal tá lá no início da análise sintática. Termos ligados ao nome, né? Ou também chamado de termos essenciais da oração, tá lá no início de análise sintática, é o primeiro elemento que a gente vê em análise sintática, e concordância tá um pouquinho mais para frente, né? Então tá vendo como é importante, como os conteúdos eles se ajeitam, né? Eles se conectam dentro da língua, beleza? Mas sem delongas. A primeira questão foi uma questão só para aquecer. Tá? Então, a primeira questão é uma questão super tranquila, de boa. É aquela que, às vezes, a banca, né, parece até uma mãe, de tão linda que ela é. Então, olha lá. A primeira questão, ela diz bem assim. Assinale a alternativa que represente a utilização do verbo, né, do verbo haver. Então, tá vendo? Ó, cobrou primeiro o verbo haver. Em norma padrão sobre teoria de concordância verbal. E aí, ele vem perguntando pra gente qual das questões ali, né, tá correta. Então, qual dessas alternativas estão de acordo com a norma da língua portuguesa, a norma padrão, né? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que o verbo haver pode ter sentido de acontecer, ocorrer e existir. Nesses sentidos, né, vocês já sabem que o verbo ele vai ser... Vocês estão perguntando se vai ficar disponível a aula. Sim, sim. Ficará, né, Alessandro? E aí a Tati está perguntando, falando, na verdade, que ela precisa muito urgente difícil, de cartilha. Viu? Não, gente, é só pegar ali o jeitinho que dá, é sucesso, tá? Então, olha só. Sucesso. Então, ó, existir, anota aí no cantinho pra gente substituir depois. Existir, acontecer e ocorrer. Deu para fazer essa substituição é porque o verbo, tá? Esse verbo haver, ele é impessoal. O verbo haver, ele é impessoal. O verbo existir, o verbo acontecer e o verbo ocorrer não são. O que significa ser impessoal para a gramática? Significa que aquele verbo, ele não admite sujeito. E o que isso interfere em relação à concordância verbal? Interfere que o seu verbo, por não ter sujeito, não tem com quem ele concordar. Se não tem com quem ele concordar, o que a gramática vira e diz? Meu filho, já que você não tem com quem concordar, então você tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, quando a gente tem esses verbos, né, na terceira pessoa que são impessoais, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular, não podendo flexionar. Tá? Então, olha lá, vamos fazer o teste aí, que é sucesso. Gente, é só fazer a substituição, tá? Que vocês vão perceber que dá para matar a questão. Então, olha lá. Diz bem assim. Haviam promessas que não foram cumpridas. Eu posso dizer que existiam promessas que não foram cumpridas? Tá vendo que a relação do verbo haver com o verbo existir ali tem relação sinônima? Se tem relação sinônima, então na A gente tem um erro de concordância. Porque não é haviam promessas, havia promessas. Havia no singular. Por que tem que ficar no singular? Porque ali o caso do verbo haver ele é impessoal, não havendo a concordância verbal, tá? A gramática diz isso, beleza? Então não pode.
Se eu substituísse pelo verbo existir, aí flexionaria normal, porque o verbo existir é pessoal, por sua vez, tá bom? Beleza, gente? Aí na B, devem haver o compromisso de fidelidade e de lealdade um para com o outro no par. E aí, essa oração é muito bacana. Por quê? O que vocês estão observando aí na oração? Vocês devem estar observando que a gente tem o que nós chamamos de locução verbal. Um verbo auxiliar acompanhado de um verbo que, no caso ali, aparece no infinitivo, né, na sua forma nominal. Tá vendo que na locução verbal, quem flexiona normalmente é o primeiro verbo, que é o auxiliar. O primeiro faz a concordância. O último, ele traz a regência para a oração. Quando a gente tem locução, é assim que a gente trabalha, tá? Então, repetindo aí para quem gosta de anotar. Quando a gente tem locução verbal, o primeiro verbo, que nós chamamos de verbo auxiliar, ele traz para a oração a concordância. Então, é ele que vai concordar com o sujeito. O outro verbo, que a gente chama de verbo principal, que ele sempre será o último, o que ele vai fazer na oração? Ele vai apenas trazer a regência. Então, a regência que está atribuída ali na oração, se é transitivo direto, indireto, o que é ele quem traz, tá? Só que aí nós temos aí uma regra particular. Porque tá vendo que a gente tem locução. O verbo auxiliar é o verbo dever e o verbo principal é o verbo haver. E o que acontece? Quando o verbo haver ele é o verbo principal, o que ele vai fazer? Ele vai contaminar toda a oração. Então, ele também contamina o verbo a quem ele está acompanhando, que no caso é o verbo dever. O verbo haver vai contaminar o dever. Isso quer dizer que o dever também vai passar a ser impessoal. Por que isso acontece? Porque o verbo haver na oração é impessoal. Então, ele relou ali no dever e falou assim, meu filho, é o seguinte, você também é. Tá comigo? É impessoal, tá? Então, ali na B, deveria ser deve, no singular, haver um compromisso de fidelidade e de lealdade. Independentemente de eu ter um sujeito composto, que é o compromisso e a lealdade, né? Não. Compromisso de lealdade e de lealdade, de né? fidelidade. Então tá vendo que na oração eu não tenho, o deve ficar, né? Deve haver o compromisso, tá bem? Então tá vendo que eu poderia dizer, né? Deve existir. Se eu trocasse o verbo haver pelo existir, aí ficaria, né? Devem existir, tranquilamente. Tudo bem? E na C... Ótimo. Na C foi ótimo, né? Esse as aí, que eu não entendi o que ele quis dizer, esse as foi maravilha. Olha lá. As tristezas a superar após o término, né? Então, existem tristezas a superar após o término, né? Deveria ser não esse as aí. Se fosse só as... Ele deve ter induzido, ele devia estar induzindo aí o aluno a pensar que o a tem o plural. Pode ser, eu não sei o que ele quis dizer com esse C aí não, mas de vez em quando tem umas assim, né? Mas essa C, só se fosse a tristezas mesmo, tá? Aí a D, deve haver concessões entre os participantes de uma relação. Aí tá vendo? A D é a mesma coisa que a B de bola, que nós acabamos de corrigir. Mas qual que é a diferença? Tá vendo que na letra D, apesar da gente ter a locução verbal, apesar do verbo haver estar sendo empregado ali com o sentido de existir, ou seja, ele é impessoal, na oração, esse haver, ele contaminou o dever. E o dever está no singular, apesar de concessões estar no plural. Então, por causa disso, a minha oração está correta. Não tem erro de concordância verbal. O nosso gabarito na questão de número 1 é deditado, tá? Exatamente por causa disso. O haver contaminou o dever, que é o auxiliar. E aí ele também é obrigado a ficar no singular e não vai concordar com ninguém. O dever, nesse caso, acaba de se transformar em verbo impessoal. Também, por causa disso, tá? Por causa dessa contaminação. Beleza? Só o ouro da Bahia, como diz o professor Orlando, lá de Constitucional. Vamos lá, questão de número 2. Não, ainda não houveram sentimentos, a letra E, né? Aí houveram, né? Se a gente for trocar, então houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os casais. Então existiram sentimentos, né? Ocorreram sentimentos. Tá vendo que a gente consegue fazer a substituição? E aí, nesse caso, mesma coisa. O verbo haver ali deveria ficar na terceira pessoa do singular.
não havendo a concordância por ele ser impessoal. Tá bom? E aí, Uhum. só É isso daí, agradecer galera. a Renata. Obrigada, Renata. Fico feliz que vocês estejam gostando. A Renata tá em todas. A Renata é daquela aluna É, assídua aí, ó, o Carlos, Carlos não, é Carlos mesmo, né? o Fábio também sempre Fábio Class tá tá em falando que todas. tá Galera aí, anotando. tamo aí, ó. Tem os alunos aí, a Val também. Ixi, se eu falar, não vou falar de nome não, porque a gente vai ser injusto. Mas enfim, vamos passar. Vamos para Questão número dois. 2. Ó, as normas de concordância estão respeitadas na frase. Eita ferro, normas de concordância. Ou seja, qual a frase certa? É Uhum, basicamente isso que ele quer saber, uhum, tá? uhum. Letra A. Oferece-se no contato com a música coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão, mas que conseguimos escrever ou intuir. Uhum. Oferece-se. Esse Pois é. logo é o primeiro verbo. Aí tá vendo que toda vez que a gente. É muito comum, né? A gente ter elementos entre vírgulas na oração. Na letra A não é diferente. Na letra A aparece um termo entre vírgulas, né? Entre o verbo oferecer e entre coisas, que no caso é no contato com a música. Toda vez que a gente tem termos entre vírgulas, né, gente, que a sua banca ela não exige análise daquele elemento que está restrito entre as vírgulas, o que você vai fazer? Você vai retirar, tá? Por que você vai retirar? Porque ou ele é um adjunto adverbial deslocado de lugar, e aí os adjuntos, né, quando deslocados, com mais de duas palavras, é obrigatório ficar entre vírgulas, porque ele é de grande extensão. Se for um aposto explicativo, por exemplo, tem que estar entre vírgulas ali. Então, a gente tem, se for uma oração intercalada, também tem que estar entre vírgulas, porque ela está fora do seu lugar habitual, né? Então, quando existem termos entre vírgulas, eles podem ser lidos tirando aquele termo, tá? Porque quando tem esses elementos na oração, às vezes a gente se perde fazendo análise, tá? Então, olha só, retirando esse termo que está entre vírgulas, e vocês podem retirar, tá? Olha só, oferece-se coisas. Lembra que vocês vão poder dizer assim, coisas são oferecidas. Por que eu consigo fazer isso? Porque aquele ser que está ali na oração tem a função de apassivadora. Tá vendo como tem tudo a ver, função de ser com o elemento, a concordância verbal, né? Tem tudo a ver. Então, se ele é uma partícula passivadora, se o ser desempenha a função de partícula passivadora, aquele verbo que ali está, então, no caso, o verbo oferecer, ele tem que concordar com o sujeito dele. Qual que é o sujeito dele? Coisas. Então, coisas são oferecidas. Então, nesse caso, deveria ser oferecem-se coisas. O verbo ali deveria estar no plural, terceira pessoa do plural. Beleza? Só, Tranquilo? então a letra A já é errada. A letra A tá Letra B fora. de bola. Uhum. Pulsam nas músicas compostas por Mozart a crença na possibilidade de existência de uma ordem cósmica capaz de nos transcender. Pulsam nas músicas compostas. Uhum. Aí, olha só, tá vendo que a gente tem uma oração na ordem indireta. O que é uma oração na ordem indireta? Para você entender, eu vou te falar o que é uma ordem direta, tá? Uma ordem direta é a oração que ela segue a estrutura sujeito, verbo e complemento. Então, por exemplo, os alunos assistiram à aula. Os alunos sujeito assistiram o verbo, a aula objeto indireto do verbo assistir, né? Porque o verbo assistir com sentido de ver é verbo transitivo e indireto e rege preposição a. Apesar que eu sei que você fala bem assim, ó, assistir o filme. Eu sei que a gente fala isso, tá? Mas a gente fala errado. Então, quando você for escrever na sua redação, caso você empregue, lembre-se sempre que ele é um verbo transitivo indireto e quem assiste, assiste a, com o sentido de ver, tá? Porque ele tem outros 3 significados também na língua, beleza? Então, dito isso, quando a gente fala, né, os alunos assistiram a aula, quem que assistiu a aula? Os alunos. Então, olha só, sujeito, verbo, complemento. A gramática diz para mim que eu posso inverter os elementos na oração. Então, eu poderia dizer, por exemplo, a aula, os alunos assistiram. O que eu fiz? Eu coloquei complemento, sujeito e verbo, tá? Então, a aula, os alunos assistiram. Quando eu mudei, quando eu peguei e mesclei esses elementos, né, baguncei a minha oração, a gramática chama isso de ordem indireta.
E essa ocorrência é muito comum dentro de orações, dentro de concordância verbal. Por que que isso é muito comum? Porque o seu verbo vai estar lá no início da oração, vai estar na terceira pessoa do plural, vai estar na terceira pessoa do plural, como está na B. E aí, o que que você pensa? Bom, o verbo na terceira pessoa do plural, eu estudei lá, você não faz análise, né? Porque a gente tende a não fazer, porque a gente já vê lá, o nosso cérebro já dá aquele start de falar verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Só que olha só, ali na letra B, a gente tem uma ordem indireta da oração. Porque olha só, na verdade seria pulsam, aí você vai tirar nas músicas compostas por Mozart, né? É só um elemento a mais ali para você. Porque na verdade o sujeito dele é a crença na possibilidade de existência. Então olha lá, a crença na possibilidade de existência pulsa, tá? É ele o sujeito. Então, se o sujeito, o núcleo dele está no singular, o seu verbo também deveria estar. Ali a gente tem sujeito simples, tá? Então, o seu verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. A letra B também tem erro. Então, marca aí na letra B que o que você tem é uma ordem indireta da oração. Tá bom? Então vamos lá. Sabe-se que a destreza manual, a criatividade e a expressão emotiva podem ser favorecidas por alguns genes, desde que estejam agrupados de determinada maneira. Certo, errado ou cerrado? Então vamos lá. Na questão de número 2, olha, sabe-se que a destreza manual, a criatividade e a expressão emotiva podem ser favorecidas por alguns genes. Nessa oração, se vocês bem perceberam, a gente tem período composto da oração. A gente tem um verbo iniciando a oração, que é o verbo saber, e depois desse verbo saber, nós temos outro verbo lá na frente, que é o verbo poder, tá? Então, eu tenho dois verbos aí. O que vocês têm que se lembrar bastante quando a gente tem essa período composto, né? Normalmente, cada verbo ali vai ter o seu sujeito, né? O seu elemento, porque a gente tem um período composto, tá? Primeira coisa, vamos analisar o primeiro verbo ali, que é o verbo saber. O que eu tô sabendo? Ó, sabe-se que é a destreza manual. O que acontece, gente? O elemento que vem depois desempenha a função do sujeito, né? Porque a gente tem ali a conjunção integrante, tá vendo? Ó, sabe isso, né? Então, isso se sabe. Isso é sabido. Aquele C que tá ali, ele não é aquele C que tá ali, ele não é índice de indeterminação do sujeito, tá? Eu sei que às vezes fica um pouco confuso de fazer análise da oração, porque além do C eu tenho o que também. Então, eu tenho dois elementos complicados na língua portuguesa pra gente analisar. Mas eu posso dizer assim, ó. A destreza manual, né? Vou pegar só um trecho ali para vocês entenderem a primeira função do C. Então, a destreza manual é sabida. Aquele C que aparece ali na oração pra gente exerce a função de partícula passiva-dora. Primeira coisa que você tem que saber. Então, não é a função de índice de determinação do sujeito. Isso quer dizer que o verbo vai ter que concordar. Só que olha só, a gente tem verbo, então, na ordem indireta, né? Primeiro a gente tem o verbo e depois a gente tem o resto da oração. Quando isso acontece, a gramática diz para mim que eu posso fazer duas maneiras a concordância. Existe a concordância que nós chamamos de concordância atrativa e concordância gramatical. Só que a gente analisa isso quando o verbo está anteposto ao sujeito, tá? Inclusive tem outras questões aqui também. O que é anteposto? O verbo ele vem antes do sujeito, tá? Quando o verbo ele vem antes do sujeito, a gramática dá duas possíveis concordâncias para mim, por incrível que pareça. Porque a gente tem a mania, né, de pensar que toda vez que a gente tem um verbo, o verbo tem que concordar com o sujeito. Não é bem assim, porque tem as regras particulares. Por isso que concordância é um assunto tão chato de ser estudado, né? É um assunto que às vezes é uma pedra no sapato do aluno. Só que olha só, sabe-se que a destreza manual, o primeiro elemento que a gente está ali está no singular, a gente tem uma ordem indireta, o verbo pode ficar no singular, tá? Quem não pode ficar no singular? O verbo que vem depois. Quem é o verbo que vem depois? Porque aí, no caso, o verbo que vem depois, a gente tem uma ordem direta da oração. Qual que é o verbo que vem depois? O verbo, deixa eu achar aqui, podem. Então, olha só.
A destreza manual, a criatividade e a expressão emotiva podem. Aí o verbo é obrigado a ficar na terceira pessoa do plural para fazer a concordância. Então, o que eu quero falar para vocês? A letra C, por incrível que pareça, tá correto. Porque a gente tem aí uma particularidade da língua portuguesa na letra C, tá? Então, já tá vendo que a gente já tá pegando pesado, né? Então, lá na questão de número 1, era de boa questão, leve. Nós matamos assim no pulo. Agora, na questão de número 2, tá vendo que eu já tô trabalhando elementos muito mais complexos com vocês, muito mais particulares. E aí, às vezes, é engraçado, né? Só fazendo um comentário aqui, que às vezes o aluno vê bem assim, que eu fiz questão de colocar. Câmara Legislativa do Distrito Federal, inspetor de polícia legislativa. Aí o aluno fala, pô, mas eu tô estudando para professor. Gente, quem nivela por cima, tá? Nivela por baixo. E outra coisa, o aluno acha que só porque ele tá fazendo professor vai vir mamão com açúcar. Para com isso. Foi essa época, não é mais, tá? Então a gente tem que nivelar sempre por cima. Se cair mais fácil, de boa. Mas mais difícil que isso aqui, eu te garanto que não vai cair, não, tá bom? Vai mesmo, e aí, não. E aí a D, vai lá, Alessandro, só para eu molhar a garganta. Ecoa na análise a respeito do patamar de genialidade alcançado por Mozart. Isso, genialidade alcançado por Mozart. Os sábios versos do poeta Hesíodo. Pois é. Aí, olha só. Na análise. Pois é, tá vendo que tem outro elemento entre vírgulas, né? Que inicia logo após o verbo ecoar. Então, na análise a respeito até Mozart, a gente tem um elemento que vem entre vírgulas. O que a gente conversou um pouquinho antes? Vocês podem retirar esse elemento que está entre vírgulas da oração, né? Retira que a sua análise fica muito mais fácil da gente... fica mais fácil da gente analisar. Então, olha só. Ecoa os sábios. Primeiro, lembra que eu falei para vocês a regra particular em relação ao sujeito composto, tá? Na letra D, a gente tem o sujeito já no núcleo plural. Então, já nem tem mais o que falar em regra particular. Mesmo estando antes, se o sujeito está no plural, o que tem que acontecer com o seu verbo? Tem que ir pro plural também. Então, ecoam, né? Ecoam os sábios versos do poeta, tá? Então, na letra D também a gente tem um erro, porque o verbo deveria estar na terceira pessoa do plural, já que sábios também está no plural, tá bom? Então, vamos para a letra E. Há crianças como o prodigioso Mozart, cujas habilidades especiais e determinadas conjunções as tornam mais aptas a aproveitar a oportunidade certa. E aí, galera? Pois é. Na letra E, a gente também tem período composto, tá? Tá vendo que tem ali o pronome relativo cujo, né? Quando a gente tem pronome relativo, a gente tem período composto na oração. Pode olhar ali que a gente vai ter dois verbos. O primeiro é o verbo haver, que aparece correto pra gente. Não tem problema no verbo haver. O problema não é com ele. O problema é com o outro verbo. Qual que é o outro verbo que aparece na oração? O verbo tornar. E aí eu quero que vocês leiam junto comigo para vocês entenderem. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Tá vendo que antes do verbo tornar, eu tenho um pronome pessoal do caso oblíquo, o as, né? E aí, gente, tá vendo que aquele pronome, ele já aparece para você no plural. Se ele já aparece para você no plural, é porque tem alguma coisa ali, tá? Ele não tá no plural à toa. E aí o verbo também não tem que ficar aparecendo no singular. Tá vendo que os elementos na oração já estão no plural. Então, olha lá. Habilidades especiais e determinadas conjunções as tornam, tá? Então, na letra E, o verbo tornar é quem aparece de forma errada pra gente, tá bom? Então, na letra E ali, o problema não é com o verbo haver, apesar dele ser bastante recorrente em prova. O problema ali é com o verbo tornar, que deveria estar conjugado, né, na terceira pessoa do plural, beleza? Isso mesmo. Professora, é o seguinte, como a questão... a questão 4 já é pequenininha, porque a gente falta só 6 minutos para acabar a nossa live. Vamos fazer o seguinte, pessoal, tá de acordo também, né? Vamos deixar para a próxima semana essas outras questões aqui que estão falta ainda, professora, a questão 4 até a questão 10, porque aí é o tempo do pessoal ir corrigindo em casa, fazendo, tá? Para testar também o conhecimento. E até a nossa próxima live,
Aí amanhã mesmo vocês já vão estar sabendo que dia que vai ser a próxima live da professora. Até a nossa próxima live, a professora vê se ela pode, né, professora? Estou aqui te comprometendo, ver se a senhora pode ir dando dicas, pequenas dicas, concordância verbal e suas peculiaridades. Aí a senhora pode ir passando, dando os macetezinhos, né, através de áudio, ou então alguma imagem, algum exemplozinho, que aí ajuda no entendimento da galera. Pode ser? Claro, pode ser sim. Então, professora, e a galera aí também. Ah, vamos tirar o print aqui da tela antes que acabe o nosso tempo. Pessoal, tira o Peraí print que a da gente tá gente no aí, ó. óculos. Oh, Peraí, meu gente. Deus. Se eu Sério. tirar meu óculos, eu vou ficar mais estranho ainda. Aqui, Não, ó, como a capaz. professora é mais, a professora é mais Barbiezinha, então fica assim, ó. Deixa eu Pronto, tirar o meu print gente. aqui também, peraí, não, deixa eu tirar o meu. Peraí. Foi. Aí, foi. Esse Então, Alessandro é... Ó, vou te o contar, gabarito da viu? outra lista eu vou postar lá no grupo do Telegram, viu, pessoal? Quem Isso. ainda não está nos seguindo, por gentileza, quem não está seguindo a professora Letícia, siga lá a professora Letícia, ela posta diariamente dicas lá no Instagram dela também. Quem não está me seguindo aqui no Pedagogia Absoluta, pode seguir também, que a gente também tem as nossas dicas diárias lá. Pessoal, Uhum. então foi um enorme prazer, viu, professora, estar aqui com a senhora novamente. Muito obrigado por essa humildade, essa generosidade aí que a senhora está tendo, como sempre, né, aqui com a gente, esse nosso projeto. E olha só o tanto de gente que a senhora está impactando, se ela não tenha dúvida. Então, a gente vai progredindo, né? O ser humano está em constante evolução. A senhora quer falar alguma coisa, professora? Não, só quero agradecer a todo mundo que vem aqui para a live, né, Alessandro? Porque a gente Uhum, sabe que cada um tem a sua particularidade, tem coisas para fazer, tem família para cuidar, né? E aí se dispõe a presenciar, vir para cá, estudar junto com a gente. Então, acho que isso é, assim, não tem nada que pague isso, né? Então, eu gostaria de agradecer uhum. não só a você, por ter proposto isso pra gente, né? Por ter partido de você essa iniciativa e pelo pessoal que acompanha sempre as lives, tá? E, gente, eu vejo que, principalmente, né? Acho que isso acontece com todas as carreiras, o pessoal deixa para estudar com edital aberto. Não façam isso, porque vocês com edital aberto, olha, não, vocês não conseguem vencer, tá? Então, estudem antes. Então, eu sei que para quem, claro, para quem tá mais tranquilo agora, aproveite esse momento de quarentena, estudem, né? Atualizem o conteúdo de vocês, aproveitem agora, gente. Vocês com certeza estarão a um passo à frente de quem ainda não começou a estudar, quem vai só começar quando o edital estiver aberto, né, Alessandra? A gente sabe que o aluno fica desesperado e não tem como vencer mesmo, porque os editais vêm gigantes. Olha só, professora, eu acredito assim, eu vou lançar um desafio aqui para a galera que está nos assistindo aqui e que vai nos assistir enquanto a live estiver aí disponível. Eu vou lançar um desafio aqui para a galera. Se até domingo, ó, nosso Instagram está com 1.400 seguidores. Se até domingo agora a gente conseguir bater a marca de 2.000 seguidores, eu, professor Alessandro, e é lógico que eu vou contar com a professora Letícia, eu me comprometo a fazer um raio-x do que mais costuma cair em língua portuguesa nas provas. Pode ser tanto de professor temporário quanto professor efetivo, tá bom? A gente vai entregar ali assim, ó, concordância verbal costuma cair tantos por cento. Concordância nominal costuma cair tantos por cento, justamente para encurtar esse caminho, né, esse tempo que o pessoal tem, né, que é Uhum. precioso e quer estudar aí conhecimentos pedagógicos, quer estudar isso, quer estudar aquilo, mas esquece que a língua portuguesa é que te vai deixar ali, ó, nas colocações lá em cima. Uhum, isso é verdade mesmo. Não é puxando sardinha pro nosso lado, não, né? Mas de fato Né? é verdade. Né? Então O que tá vocês bom. acham aí, pessoal? Olha, se eu Tudo fosse certo? Ó, vocês, eu mas apostava nessa, hein? Eu acho válido. uhum. E ó, com promessa feita, viu? Ó, eu dei minha palavra. Se eu chegar, ó, se até domingo, eu vou dar até meia-noite de domingo. Se até meia-noite de domingo a gente chegar nos 2.000 seguidores, aí a gente consegue fazer esse raio-x da banca aí, viu, pessoal? Fechou então, Então, professora, Alessandro. é isso daí, professora. Vamos nos despedindo aqui da galera. E mais uma vez, boa noite, gratidão, viu?
E tamo junto. Qualquer Tamo coisa é junto. só chamar, só gritar. Tamo junto. Bom ou não? Bom não, gente. Tchau, gente. Valeu, Um professora. beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Sucesso.